como também no Jesus a chave hermenêutica, você aprende o significado de certas coisas que vocês leem como Marcos leu, pega o versículo, tira do contexto, aí olha para o verso sozinho e quer construir uma teologia e um dogma em cima de um verso isolado. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ler qualquer coisa tópica à luz do todo do que Jesus ensinou. E aonde é que Jesus ensinou no cotidiano esse poder de ligar e de desligar? Por exemplo, João ficou frustrado quando foi preparar a pousada para Jesus entre os samaritanos. E quando Jesus foi chegando por lá, os samaritanos viram que Jesus estava muito afim, era de prosseguir adiante, não queria dormir nenhuma noite, queria chegar logo em Jerusalém. Eles viram e deixaram o caminho livre. João ficou zangado. Tinha ido, trabalhado, feito, arrumado. E agora ele estava zangado, era com Jesus, que não ia aproveitar o trabalho dele. Mas como com Jesus não pegava bem ele se levantar e falar que ingratidão, eu trabalhei tanto, e o senhor não vai ficar aqui, onde eu preparei com tanto carinho. Ele transferiu, como só ia acontecer, transferiu a raiva dele para os samaritanos que tinham feito tudo o que ele pediu. Não era por falta de preparação, estava tudo pronto, eles só estavam dizendo a Jesus, se o senhor quiser ir adiante, pode passar, porque a gente não vai lhe constranger a nada. Aí João ficou com ódio. E o que é que ele fez? Ele virou-se para Jesus e perguntou, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Olha só como é que Pedro, Tiago, João e o barquinho eram caras que sabiam tudo da dimensão espiritual. Sabiam nada. Eram meninos do jardim da infância do reino de Deus, iam ter que rodar muito para aprender. Aí esse João ouve Jesus dizer o seguinte, vós não sabeis de que espírito sois. Como é que você quer uma coisa dessa? Quer a minha anuência para uma barbaridade dessa? Porque eu não vim ao mundo para destruir a vida de ninguém. Eu vim ao mundo para salvar as almas humanas. Esse é o espírito. E que João, que naquele tempo, quando falou isso, era um rapaz ali de, meu Deus, 28, 27 anos, novo. Depois, quando ele escreve a sua primeira epístola chamada Universal, a primeira epístola de João, você lê lá no capítulo 5, João dizendo, se vocês quiserem, abram aí, eu não vou abrir, porque eu sei o que está escrito. Ele diz lá que quando você vê um irmão cometer pecado, que não seja pecado para a morte, o que é uma coisa raríssima. Pecar para a morte não é todo mundo que consegue na vida, não. Você tem que se hitlerianizar para aprender a pecar para a morte. Você tem que virar perverso. Tem que se putinizar para pecar para a morte. Tem que assumir a responsabilidade contra a vida de milhares de pessoas para pecar para a morte. Então não é algo corriqueiro. E João diz justamente por isso, se você vir o seu irmão pecar não para a morte, ore por ele. E Deus, o Pai, vai perdoar o pecado dele. Mesmo que ele não saiba, a minha oração é aí que eu ligo nos céus, eu digo, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz, é uma ignorância, é uma loucura. Eu te peço que tu os perdoes, que tu o perdoes. Ele só está falando loucura, ele não sabe nem o que está dizendo, tem compaixão dele, desse equívoco, desse erro, desse pecado. Eu oro por ele, e João diz, e o Pai Celeste o perdoará.
A garantia é essa. Mas não manda ninguém desligar ninguém de coisa alguma. Até porque, como Paulo disse, ninguém sabe quem vai encontrar, quem não vai encontrar, quem vai se converter, quem não vai se converter, quem vai entender, quem não vai entender. Assim como eu não tenho permissão de separar o joio do trigo, eu não ganharia permissão. Seria uma contradição, Marcos Belo. Se Jesus não deu aos apóstolos, nem a qualquer grupo de discípulos, e muito menos ao que vocês chamam de igreja, para separarem o joio do trigo, por que ele daria autoridade para o cara, a bel prazer, conforme o humor dele, ligar, porque eu gosto muito de você, e desligar, porque você é um bobão, um boiola, que não tem Deus no coração? Nada disso. Tem que haver a coerência com o Evangelho. Jesus tem que ser a minha chave hermenêutica para entender até o que Jesus disse, à luz do todo que Jesus fez, praticou e ensinou, de modo que eu entendo Jesus em Jesus e entendo os apóstolos em Jesus e filtro todo o Velho Testamento no filtro de Jesus. Em Jesus é tudo que me resta aprender, apreender e praticar. Entendeu?